E aí, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira por aqui, mais uma vez, para a gente conversar um pouquinho sobre a preparação para concursos públicos, sobre uma vida melhor, sobre o seu desenvolvimento pessoal. E antes da gente continuar esse bate-papo, quero que você se clique aqui no quadradinho, inscreva-se no canal, porque quanto mais pessoas inscritas aqui no canal, mais conteúdo de qualidade nós vamos ter aqui todas as segundas, quartas e sextas ao meio-dia, para você ter uma vida cada vez mais equilibrada e uma vida cada vez mais próspera. E olha só, hoje eu vou falar de um assunto que é um assunto que eu tenho recebido muitas e muitas mensagens, mas não são poucas não. Só que é um assunto que eu ainda não consigo lhe trazer informações muito precisas, informações muito concretas, porque a gente não tem isso ainda para analisar. Nós vamos falar sobre a reforma administrativa. Vou ser bem objetivo, vou ser bem direto para te explicar o que está acontecendo, né? Gente, na verdade é o seguinte, o que está acontecendo? O governo, ele vai apresentar nos próximos dias, ou quem sabe nas próximas semanas, uma proposta de reforma administrativa. O que é isso? O governo vai apresentar uma proposta de emenda constitucional ou um projeto de lei que tem o objetivo de fazer várias mudanças hoje nas relações existentes entre a administração pública de um lado e servidor de outro. E quais são essas mudanças? Não sei. E eu não sei porque essas mudanças ainda não foram apresentadas. O que existem agora, pelo menos no momento, né, são alguns tópicos que estão sendo debatidos. Alguns tópicos que estão sendo discutidos e que já foram colocados na imprensa até para que o próprio governo possa saber qual seria ou qual é a receptividade dessas modificações que a princípio a gente nem sabe se realmente vão ser implementadas. Eu trouxe aqui umas três principais só para a gente conversar sobre elas. Primeiro, estão falando aí na possibilidade de o governo propor um teto de remuneração para quando o servidor ingressar na administração pública. Por exemplo, hoje eu sou analista judiciário no Poder Judiciário da União. Hoje um analista, ele inicia na carreira recebendo algo em torno de R$12.000. A nossa carreira tem 13 anos. Então o analista começa recebendo R$12.000, daqui a 13 anos ele vai estar recebendo R$20.000, porque durante 13 anos, a todo ano, ou melhor, todo ano não, né? A cada ano ele tem um pequeno reajuste na remuneração dele, independentemente de qualquer tipo de reajuste concedido pelo governo, tá? É um acréscimo remuneratório decorrente da progressão que ele tem na carreira, sempre que ele completa 12 anos de efetivo exercício. Então eles estão propondo o seguinte, olha, vamos ampliar a carreira. O governo quer propor o seguinte, um analista, estou colocando analista aqui como exemplo, tá? Mas a proposta inicial seria para o executivo, mas se é para o executivo, mais dia ou menos dia, também vai chegar no legislativo e também no judiciário. Então seria o seguinte, esse analista vai começar a receber os R$5.000 iniciais. Entretanto, a carreira vai ser mais longa, ela não vai ser de 13 anos. A carreira, por exemplo, ela vai ser de 30 anos. Então ele começa recebendo R$5.000, aí no ano que vem, depois de 12 meses de efetivo exercício, né? 5.400, depois de 2 anos, 5.900, 6.500, 7.100. Então todo ano ele continua tendo um reajuste. Só que, primeiro ponto, a carreira vai ser de 30 anos. Não seria mais, por exemplo, de 13 anos, como é a minha de analista judiciário. Tem carreiras até menores aí, viu? A minha de 13 anos de analista ou então de técnico judiciário. Então essa seria uma proposta. No final das contas, ele vai receber o mesmo tanto que uma pessoa hoje que está no fim da carreira recebe. Então essa é uma das propostas. Se a gente for analisar bem ao pé da letra, claro que para o governo isso é fantástico, porque vai economizar milhões e milhões, milhões nada, né? Bilhões e bilhões em dinheiro a ser pago para esses servidores que estão ingressando agora. Aí, eu te convido para fazer a seguinte reflexão. Muitas pessoas estão analisando essas reformas, essas modificações da seguinte maneira. Estão comparando o quê? Estão comparando a minha situação, que eu entrei em 2010, com a situação daqueles que vão entrar em 2021 ou em 2022. Gente, é óbvio que se você for comparar a sua situação que vai entrar em 2022 com a minha que entrei em 2010, é lógico que você está perdendo. Você está perdendo muita coisa. O ideal para você seria continuar com a carreira que eu tenho hoje. Muito melhor para você, sem sombra de dúvidas. Mas essa não é uma comparação justa, essa não é uma comparação viável. Por que não? Porque eu também, quando entrei em 2010, eu não podia me comparar com quem tinha entrado em 1990.
Porque a gente teve várias reformas em 98, em 2000, 2003, que mudaram completamente a relação entre servidor e administração. Então, quando eu entrei em 2010, era muito pior do que quem entrou em 90. Concorda comigo? Então isso vai se modificando. Então eu não poderia me comparar com aquele cara que estava lá mais tempo. Qual é a comparação justa para você se fazer hoje? A comparação justa é comparar a nova situação, vamos supor que isso passe, né? Mas assim, eu entendo que não é tão simples assim não. Mas vamos supor que tudo isso que eu estou falando aqui passe, seja aprovado pelo Congresso e tal. O que vai acontecer? Você tem que comparar a sua situação depois da reforma como servidor público com a iniciativa privada. E como é que está a iniciativa privada? Quem é que está ganhando hoje 5 mil reais na iniciativa privada? Me fala aí, com possibilidade de ter reajuste todo ano para chegar em 20 mil, por exemplo. Quem é? Me conta nos dedos aí quem é que você conhece. Tá entendendo? Então assim, quando a gente fala em reformas, as reformas vão acontecer. Isso é fato. Como? Eu não sei. De que maneira? Eu não sei, porque isso está sendo discutido ainda, né? Nem chegou no Congresso, pelo menos no momento que eu gravei esse vídeo, ainda nem chegou ao Congresso. Então o que vai acontecer é o seguinte, você a partir de agora vai comparar a situação que pode acontecer, por pior que ela seja, do serviço público daqui a um ano com a iniciativa privada. Essa é uma comparação justa, tá bem? Uma segunda possibilidade que estão colocando aí é a possibilidade de acabar com a estabilidade de algumas carreiras. Na verdade, o governo hoje fala em criar 3 grupos de servidores. Um grupo de servidor sem estabilidade, que é um grupo parecido com os seletistas hoje, os empregados públicos, né, do Banco do Brasil, da Caixa, da Petrobras. Então, um grupo de servidores sem estabilidade. Um grupo de servidores com estabilidade reservada, garantida, que seria um auditor fiscal, um diplomata, talvez um analista judiciário, não tenho certeza também, né? Talvez um analista judiciário, aqueles que são inerentes às carreiras de Estado. Então eles teriam estabilidade para evitar pressões externas, né? E por último, teríamos um grupo de servidores que seriam servidores contratados temporariamente, em situação parecida com aquela do IBGE. O IBGE faz um concurso, seleciona um tanto de gente, os caras assinam um contrato durante 2 anos, né? Tal, um ano para pagar por mais um ano. Enfim, então seriam esses 3 grupos. Não, mas isso é acabar com a estabilidade dos auxiliares administrativos que trabalham nas instituições públicas de ensino, acabar com a estabilidade de não sei quem, de não sei quem. Gente, é a realidade. Agora, ainda que acabe com a realidade, eu te faço um convite aqui. Me diga, quantas pessoas você conhece que trabalham no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, na Petrobras, no Banco do Nordeste ou nos Correios? Me diga aí, faça uma relação. Ah, conheço 15. Nesses últimos 10 anos, quantas pessoas você conhece que trabalhavam nessas instituições e que foram demitidas? Elas não têm estabilidade, nunca tiveram estabilidade. Quantas foram demitidas? Está entendendo a reflexão? Ah, mas eu gostaria de ter estabilidade. Tudo bem, mas talvez isso não seja possível, porque talvez nós tenhamos uma emenda à Constituição acabando com essa estabilidade em algumas carreiras. Então não vai ser mais possível. Mas ainda assim, quando você compara essa situação com a da iniciativa privada, cara, ainda vai ficar muito melhor. Vai ficar muito melhor. Tá entendendo a situação? Pelo menos essa é a minha perspectiva. Porque até hoje eu trabalho também na iniciativa privada, eu sou professor. Mas só que antes de ser professor, eu trabalhei em um banco durante 10 anos. Cara, eu sei o que é trabalhar em um banco. Eu sei o que é trabalhar no comércio. Não é fácil. Não é fácil. Você está suscetível a muitos fatores que não dependem de você. Você vai trabalhar, por exemplo, no Banco do Brasil, ou melhor, você vai trabalhar no Bradesco, você chega lá, tá com o cabelo atrapalhado, o cara te demite. É assim. Você não pode fazer nada. Entende? Você não tem o que questionar. Você vai trabalhar no Banco do Brasil, o cara não pode te demitir pelo cabelo, porque ele tem que explicar, eu estou demitindo porque o cara chega com o cabelo atrapalhado. Isso não é motivo. Se você for para a justiça, para o judiciário, você vai conseguir reverter isso aí. Tá entendendo? Então, mesmo que não exista estabilidade, ainda assim, você vai ter uma segurança muito maior do que a iniciativa privada, que é uma coisa totalmente imprevisível. Não, tá enganado porque eu faço a minha estabilidade, iniciativa privada. Tudo bem, né? Mas você então é uma exceção. Vamos colocar aqui a maioria, né? Você é uma exceção. Vamos colocar a maioria então para ficar mais claro. Tá bem? Aí nós temos outras hipóteses. Uma terceira hipótese. Ah, eu Fabiano, a cada um ano de exercício eu ganho uma progressão na carreira, né? Já estão querendo fazer o quê? Colocar avaliação de desempenho. Ou seja, só vou poder progredir na carreira e ter um reajuste remuneratório se eu for aprovado em uma avaliação de desempenho. Cara, você acha isso justo? Gente, é lógico que é justo. Quem tem que preocupar com isso é aquele servidor que não quer nada com a dureza. É aquele cara que está lá só para ver o tempo passar, só está enrolando. Ele tem que preocupar com isso.
Porque você não faz nada, e tem gente assim, tá? Por incrível que pareça, não faz nada, você fica lá ocupando lugar e o espaço. Ah, por que não demite? É outra história, a gente pode falar sobre isso depois, né? Por que não instaura um processo administrativo, manda esse cara embora? Depois a gente conversa sobre isso. Mas tem esse cara lá. Ele tem que preocupar. Aquele servidor que chega no horário, ele tem iniciativa, ele é assíduo, ele é pontual, ele é produtivo, ele não precisa preocupar. Professor, vai ter as perseguições. Para as perseguições, existe o Ministério Público. Para as perseguições, existem órgãos especializados que podem te prestar um auxílio. Só que quando essas perseguições existem lá na iniciativa privada, não tem o que você fazer. É abaixar a cabeça, sim senhor. Não tem para onde você recorrer, infelizmente. Vou entrar com a ação da Justiça do Trabalho. Alguns têm êxito, né? Mas alguns, né? Alguns, ainda mais atualmente. Então, faça essa comparação, né? Porque às vezes você está queimando neurônios aí à toa. Como é que fica a situação dos servidores atuais? Não sei, porque a reforma ainda não chegou no Congresso. Mas até então, pelo que eu ouvi, é que aqueles que já estão servidores não vão sofrer as modificações que vão ser introduzidas para os novos servidores. Lógico que vai acabar afetando, né? Aumento da alíquota previdenciária, pode afetar a necessidade de avaliação e desempenho, alguma coisinha vai acabar afetando. Mas o pesado mesmo não vai nos afetar, nós que já somos servidores. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, a gente não sabe exatamente quais são as propostas da reforma administrativa e não sabemos também como é que elas serão debatidas no Congresso Nacional. Agora, do jeito que está aí, do jeito que eu tenho ouvido falar, eu posso te garantir, cara, não passa. Tudo que eles estão querendo fazer aí não vai passar. O Congresso vai impedir um tanto de coisa. Porque servidores também estão lá no Congresso. Tem a Frente de Defesa do Serviço Público, nós temos parlamentares que são oriundos do serviço público, estão lá também para defender os interesses dos servidores. Vai passar uma coisa aqui, outra ali? Vai. Mas passar do jeito que estão propagando, que é o fim do serviço público, que é o fim do servidor, quer dizer, cara, não é bem assim. Então calma, não sofra por antecedência, porque não vale a pena, tá? Vamos deixar para sofrer no momento oportuno, se for o caso, lá na frente, quando a reforma realmente chegar no Congresso, e nós tivermos que nos preocupar com essas situações, tá? Porque do jeito que estão colocando aí, a reforma não passa, ok? Por isso é que eles atrasaram tanto, né? Eles vão lá, jogam a notícia, deixa eu ver se vai colar isso aí. Nossa, o pessoal esperneou, vamos modificar aqui, não vai passar. Então eles estão jogando aos pouquinhos informações, né, para ver o que tem uma grande repulsa da sociedade, o que não tem, o que foram favoráveis, o que foram desfavoráveis, e aí eles vão formando aquele pacote, isso aqui passa, isso aqui é meio difícil. Mas do jeito que eles estão propagando aí hoje, não passa, vai ter muita modificação, vai ter muito veto por parte do Congresso, então não vamos sofrer por antecedência, tá bem? E por falar nisso, vou deixar um link aqui embaixo para você se inscrever no nosso aulão, que vai acontecer no dia 3 de março, 100% online, 100% gratuito, e vai te ajudar demais na preparação para concursos públicos. Eu vou te ensinar um método que eu, Fabiano, utilizei para ser aprovado em 4 concursos federais e o método que hoje eu utilizo com os meus alunos da mentoria. E vários deles passaram em primeiro, segundo, terceiro lugares em concursos super concorridos. É isso que eu vou te ensinar. Gratuito, não tem pegadinha, 100% gratuito. E só quem fizer a inscrição é que vai poder participar, porque não vai ser aberto, tá? Vai ser em uma sala especial, só quem tiver o link que vai poder acessar, tá bem? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, entre em contato comigo. E aí, você é a favor da reforma, não é? Mais alguma coisa que eu não falei aqui que você ouviu e quer discutir, coloca aí. Bora conversar sobre isso aí, porque é um assunto importante. Bons estudos, a gente se vê em breve. Até mais.